Vamos lá, pessoal, para a nossa aula 2, né? Aqui a gente vai falar um pouco teoricamente, né, do iniciozinho, continuando nossa série sobre Química e Física, né, do 9º ano. Então, nós temos a Química. A Química é a ciência que estuda os fenômenos químicos, certo? Ou as transformações químicas. Então, quando a gente trabalha e fala em relação à Química, vai falar sobre as suas transformações, né? Então, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como nossa primeira aula, a gente já falou um pouco sobre questão de sólido, líquido e gasoso e suas transformações, no caso, sua passagem de um estado, do estado sólido para o estado líquido e do estado gasoso. Então, a gente falou sobre suas passagens, né? Aqui a gente vai relacionar somente isso. Então, o que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que a gente relacionar, pessoal, que seja sólido, líquido e gasoso, ele é matéria, certo? Então, o que é um corpo? Um corpo é uma quantidade delimitada da matéria. Então, a gente vai pegar um pedaço dessa matéria para fazer um estudo. A partir desse estudo, a gente vai transformar essa matéria em um objeto, que é algo que é feito para o uso. Então, quando a gente pegar, vamos imaginar, se a gente pega um pedacinho de madeira. Então, a gente vai estudar a matéria, que é essa madeira, e dessa madeira a gente pode fazer um uso dela. Se a gente pegar e transformar ela num banquinho, então a gente está fazendo o uso da matéria. Então, a gente pegou a matéria, que é a madeira, o corpo, a gente pegou um pedaço dela, estudou esse pedaço delimitado dessa matéria, e com esse pedaço a gente fez um objeto, que no caso é o nosso banquinho. Dando continuidade ainda a ideia, nós vamos falar agora sobre a substância. O que é uma substância? A substância, analisada sob o aspecto de qualidade, é um conjunto definido de propriedades. Por exemplo, a gente pode ver substâncias como sacarose, água destilada, gás oxigênio, são tudo formas de substâncias. Já as misturas, quando eu tenho uma mistura, vai ser de duas ou mais substâncias agrupadas, constituem uma mistura, cuja composição e apropriação são variáveis. Então, quando a gente relaciona as misturas, ele vai ser relacionado quando eu tiver mais de uma substância. Então, se eu tiver duas substâncias, duas ou mais substâncias dentro de um recipiente, nós vamos agrupar constituindo essa mistura, certo? Sobre o fenômeno químico e fenômeno físico, quando a gente fala fenômenos químicos, são todas as transformações da matéria com alteração de sua composição. Quando a gente fala fenômeno físico, são todas as transformações da matéria sem alteração de sua composição. Então, no caso, se eu pegar de novo o nosso exemplo, a nossa madeirazinha, e se a gente colocar fogo nela, pessoal, ela vai virar o quê? Vai virar só pó e cinza. Então, quando ele chega a esse estado aqui, ó, eu não posso pegar esse pó e transformar de novo na madeira. Já o nosso fenômeno físico, se eu tiver um gelo em um recipiente e eu deixar ele sobre a luz do sol, esse gelo, com o passar do tempo, vai virar água. Se eu pegar essa mesma recipiente aqui, esse mesmo recipiente com água, colocar na geladeira, ele volta a ser gelo. Então, houve uma transformação do estado sólido para o estado líquido, porém a matéria não fez alteração, então sua composição ainda permanece a mesma. Aqui eu tinha H2O, que é a nossa água, aqui permanece H2O, que é a nossa água. Então, não houve uma transformação. E sim, vamos dizer que houve só uma passagem. A matéria passou do estado
do estado sólido para o estado líquido. Consequentemente, se eu deixar mais no Sol, como a gente viu na aula anterior, ele vai sair do seu estado líquido e vai passar para o estado gasoso. Mesmo assim, não deixa de ser água. Um exemplo básico que a gente pode analisar isso é, por exemplo, uma roupa estendida. Quando a gente estende tá lá o varalzinho, né? Se eu estender uma roupa lá, vamos dizer que eu estendi um shortzinho aqui, pessoal. Aí, quando eu estender esse short aqui, ó, temos a luz do sol, né? Os raios do sol vão bater nesse short e vão fazer o quê? Com que a água saia do estado líquido e passe para o estado gasoso. Quando ele passar para o estado gasoso, tá aqui, ó, quando ele passar por estado gasoso, ele vai secar a roupa. Porém, a gente viu que não houve uma transformação. No caso, sua composição permaneceu ao mesmo. Não houve alteração. Certo? Então, sempre que a gente fala em relação a um fenômeno químico, fenômeno físico, é só a gente lembrar desse detalhe. Quando é químico, a matéria se transforma. Então, ela passa do seu... Ela passa de um estado, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, um papel. Se eu queimar esse papel aqui, pessoal, ele vai virar cinza. Não tem como pegar essa cinza e voltar a ser papel. Então, todo esse fenômeno químico há uma transformação com alteração da composição do nosso objeto inicial. E já o fenômeno físico, ele não há alteração. Então, quando ele não há alteração, eu posso passar de estados e voltar ao estado dele normalmente, sempre ele vai permanecer com a mesma composição. Valeu, pessoal.